nome está grafado de forma diferente do instrumento que o inspirou. O gerador eletrostático concebido pelo físico norte-americano Robert Jamison Van de Graaff na década de 30 do século XX carrega D no lugar de Der e 2 F em Graaff. A banda, formada em Manchester em 1967, escolheu, ou descuidou, Der e um único F em Graaff. Essa divergência, a depender da fonte que se consulta, foi deliberada, acidental ou simplesmente irrelevante para os envolvidos. E é exatamente aí que começa o problema com qualquer análise superficial de Van der Graaf Generator. O grupo que produziu alguns dos trabalhos composicionais mais rigorosos do rock progressivo britânico não tratava os detalhes da forma que os detalhes esperavam ser tratados. Tratava o detalhe musical com precisão cirúrgica. O resto era subordinado. Pensar em Van der Graaf Generator como uma curiosidade do prog rock britânico, venerada por iniciados, citada obrigatoriamente em rodas de especialistas, mas nunca realmente analisada com a seriedade que seus álbuns exigem. É um reflexo de uma historiografia do gênero que privilegia o que pode ser admirado sobre o que precisa ser enfrentado. Yes, Genesis e Emerson, Lake and Palmer recolheram a atenção crítica e comercial porque ofereciam versões palatáveis do mesmo impulso, complexidade formal com produção polida e concessões melódicas ao mercado. Van der Graaf Generator não oferecia isso, recusava ativamente. E essa recusa, sustentada ao longo de uma discografia que atravessou décadas com coerência desconcertante, é o que torna o grupo musicologicamente mais interessante e comercialmente mais indigesto do que qualquer outro nome de sua geração. Peter Hamill fundou o grupo em Manchester em 1967, junto com o baterista e letrista Chris Judge Smith. A formação que definiria o som característico da banda consolidou-se nos meses seguintes, com a entrada de Hugh Benton nos teclados e órgão, David Jackson nos saxofones e flauta, e Guy Evans na bateria. Judge Smith partiria antes mesmo do primeiro álbum ser gravado. E esse detalhe tem peso musicológico que vai além do anedótico. Sem a figura de um co-compositor de influência equivalente, o peso criativo recaiu inteiramente sobre Hamill desde o início, moldando Van der Graaf Generator como um projeto de voz singular e não como uma colaboração entre compositores em equilíbrio. O que veio depois carrega essa marca, a coerência de uma visão que não precisa negociar consigo mesma. Hamill tinha, naquele momento, 17 anos quando a banda foi concebida, e já compunha como alguém que havia decidido que a música pop era um equívoco epistemológico, não uma opção estilística entre outras. O primeiro álbum, The Aerosol Grey Machine, chegou em 1969, lançado pela Mercury Records, nos Estados Unidos, em condições que a própria banda não havia aprovado integralmente. A mixagem não representava o que haviam gravado da forma que pretendiam. O lançamento britânico simplesmente não ocorreu. Por qualquer métrica comercial da época, o disco foi ignorado. Mas The Aerosol Grey Machine já continha, em estado embrionário, o que viria a definir a gramática da banda. Estruturas composicionais, através compostas, que recusavam o formato verso-refrão, não por incompetência formal, mas como declaração estética. Hamill não estava aprendendo a compor de outra forma. Estava recusando compor da forma convencional. O contrato com a Charisma Records, de Tony Stratton Smith, em 1969, representou a ancoragem institucional que o projeto necessitava. A Charisma era uma das poucas gravadoras britânicas disposta a operar com artistas cujo modelo não tinha viabilidade comercial óbvia. E Van der Graaf Generator era exatamente isso.
Os dois álbuns de 1970, The Least We Can Do Is Wave to Each Other e Right to He, Who Am the Only One, chegaram com meses de separação e estabeleceram o idioma sonoro da banda com uma clareza que, em retrospecto, é quase violenta na sua especificidade. É necessário registrar aqui um fato que a narrativa corrente sobre o grupo frequentemente apaga. Nick Potter tocou baixo nos dois álbuns de 1970. A história romantizada sobre Van der Graaf. Generator é a de um conjunto que sempre operou sem baixista, com Hugh Benton cobrindo as frequências graves pelo pedalboard do órgão. Essa versão é parcialmente verdadeira, mas apenas a partir da saída de Potter, antes das sessões de gravação de Pawn Hearts. Antes disso, havia um baixo convencional na equação, e a textura harmônica dos dois álbuns de 70 é diferente, de forma audível e mensurável, da densidade polifônica que Benton assumiria sozinho a partir de 1971. A dissolução do baixo como instrumento autônomo foi uma solução técnica para um problema real de formação. E essa solução, desenvolvida por Benton ao longo dos meses que se seguiram à saída de Potter, acabaria por redefinir o que o órgão podia fazer no contexto do rock. Hugh Benton não tocava um Hammond convencional. Ele modificou extensivamente seu setup de teclados e órgão para que o pedalboard pudesse cobrir as frequências graves que um instrumento de baixo ocuparia, enquanto as mãos administravam simultaneamente harmonia, melodia e contraponto. O resultado sonoro é um enigma para quem ouve sem informação prévia. A música soa mais densa do que 4 músicos deveriam conseguir produzir. Não é ilusão de produção, é arquitetura instrumental real, construída fora do estúdio, em casa, entre uma sessão e outra, por um músico que entendia que o instrumento é uma extensão da composição e não uma ferramenta padronizada. Benton levava esse entendimento ao ponto de reconfigurar fisicamente as conexões de seu equipamento quando a textura musical de uma nova composição de Hamill requeria uma resposta que o setup anterior não oferecia. A consequência prática era uma sonoridade em que as fronteiras entre órgão e baixo se tornavam permeáveis. Uma única camada instrumental pensando em 2 frequências ao mesmo tempo, cobrindo funções harmônicas ascendentes e funções de sustentação de grave descendentes dentro do mesmo gesto interpretativo. David Jackson é a outra grande omissão sistemática da crítica. Ele tocava saxofone soprano, saxofone tenor e flauta, e em determinados contextos de performance soava 2 saxofones simultaneamente, sustentando uma nota pedal ou um motivo de baixa complexidade num instrumento, enquanto o outro articulava a voz melódica principal. Isso não era acrobacia, era uma solução polifônica para um conjunto que não dispunha de músicos extras. Jackson convertia-se em 2 vozes, quando a textura musical exigia 2 vozes. Além disso, processava seus instrumentos através de um modulador de anel em certas sessões, gerando timbres que distorciam o reconhecimento imediato do saxofone e o aproximavam de fontes eletroacústicas. Uma decisão que situava Van der Graaf Generator na intersecção entre o rock progressivo e a vanguarda eletrônica europeia, de uma forma que poucos grupos contemporâneos sequer cogitavam. O saxofone de Jackson, nesse contexto, não era um instrumento de jazz infiltrado no rock. Era um instrumento reprocessado, quase irreconhecível em seus momentos de maior manipulação eletrônica, funcionando como voz sintética dentro de uma textura acústica. A estrutura rítmica de Guy Evans completava o quadro com uma lógica que a crítica de fã resolve imprecisamente com adjetivos como jazzístico ou complexo.
Evans operava com uma abordagem que devia tanto ao jazz modal quanto à música contemporânea europeia. Não uma fundação métrica estável sobre a qual a harmonia flutuaria, mas um organismo que reagia às trocas harmônicas em tempo real, antecipando modulações e ressaltando mudanças de compasso de formas que revelam uma escuta simultânea de todas as camadas. Quando Hamill saltava de 5/4 para 7/8 sem anúncio formal, Evans chegava lá antes, criando a sensação perturbadora de que o tempo estava sempre um passo além do que a escuta treinada conseguia localizar. A bateria de Evans não marcava o compasso, interpretava-o. A análise de Killer, faixa de abertura de A Hut to He, Who Am the Only One, revela imediatamente o método harmônico da banda. A progressão central recusa ancoragem tonal estável, movendo-se entre centros modais que não confirmam nem negam uma tonalidade principal, criando uma tensão que nunca resolve, da forma que a escuta treinada no tonalismo funcional antecipa. O empréstimo modal não é ornamental aqui. É o próprio argumento harmônico. A faixa existe no espaço de não resolução, e a voz de Hamill, que já nesse período demonstrava seu alcance incomum do barítono grave ao tenor agudo, amplifica a tensão em vez de suavizá-la. Cada vez que a progressão se aproxima de algo que soa como resolução, ela desvia. Não por acidente, por convicção arquitetônica. Nenhum vocalista do rock progressivo britânico soava como Hamill. Essa é uma observação técnica, não uma exaltação vaga. Onde Greg Lake construía fraseados elegantes e John Anderson empilhava harmonias etéreas que funcionavam como amortecedores entre a complexidade formal e o ouvinte, Hamill atacava. Ele empregava o vibrato como instrumento de tensão, não de ornamento. Gritava quando a frase exigia grito, recuava para um murmúrio quando o texto pedia intimidade. E essa amplitude dinâmica radical não era extravagância performática. Era o resultado de uma compreensão de que a voz humana, quando tratada como instrumento de composição e não apenas de interpretação, precisa ser capaz de destruição controlada. Hamill era o único vocalista do prog britânico que soava como se pudesse machucar alguém com a voz, se quisesse. E então chegou Pawn Hearts, gravado nos estúdios Trident em Londres e lançado em outubro de 1971. É aqui que a discussão sobre o que Van der Graaf Generator era e o que o rock progressivo britânico poderia ter sido, precisa parar e olhar diretamente para o objeto. A face 1 do disco contém Lemmings, Including Cog, e Men Erg. A face 2 pertence inteiramente a Plague of Lighthouse Keepers, uma suíte dividida em 10 sessões, com duração de aproximadamente 23 minutos. Não 23 minutos de episódios justapostos, 23 minutos de desenvolvimento composicional contínuo, em que cada sessão justifica sua existência pela função que exerce no argumento musical total. Robert Fripp aparece como músico convidado em Lemmings, Including Cog. No outono de 1971, Fripp estava profundamente envolvido na reconstrução do King Crimson após a dissolução da formação original, processo que resultaria em Islands, lançado em dezembro daquele mesmo ano. Sua contribuição em Lemmings não é decorativa. A guitarra intervém na textura como voz contrapontística, respondendo às frases de Jackson e Benton, com um timing que revela familiaridade com a gramática harmônica específica de Van der Graaf Generator. Essa gramática não era fácil de assimilar de fora. Ela exigia não apenas proficiência técnica, mas disposição para operar em espaços tonais instáveis, sem buscar resolução. O fato de Fripp navegá-la com desenvoltura diz algo tanto sobre sua flexibilidade técnica quanto sobre a zona de intersecção onde as duas visões mais radicais do prog britânico se encontraram em estúdio.
essa colaboração nunca se tornaria uma parceria regular, mas ilumina algo importante sobre o contexto musicológico de 1971. Havia um diálogo real entre os grupos britânicos de vanguarda que a narrativa comercial posterior apagou ao agrupá-los todos sob o rótulo genérico de prog rock, como se Yes, King Crimson e Van der Graaf Generator compartilhassem o mesmo projeto estético. Não compartilhavam. O que compartilhavam era uma disposição de usar o estúdio como laboratório. E mesmo essa disposição produzia resultados radicalmente diferentes conforme a bússola harmônica de cada compositor. Man Erg é a síntese mais densa do método composicional de Hamill em toda a primeira fase da banda. A faixa explora a dualidade humana, a coexistência do impulso racional e do impulso destruidor, através de uma estrutura formal que espelha essa dualidade na própria arquitetura musical. A seção inicial estabelece o registro barítonico de Hamill numa progressão de andamento moderado e harmonia relativamente contida, mas essa contenção é calculada. É a calmaria que a composição precisa instalar antes de desmantelá-la sistematicamente. A partir do desenvolvimento central, a tonalidade desloca-se progressivamente por empréstimos modais encadeados, os compassos alteram-se sem preparação formal, e a voz ascende para registros que a seção inicial não havia anunciado. O que acontece no terço final não é recapitulação no sentido da forma sonata clássica. É colapso controlado, em que os elementos temáticos da exposição retornam desfigurados, como se a dualidade anunciada no início tivesse consumido a própria estrutura que a continha. Pausa. A Plague of Lighthouse Keepers pertence a uma categoria em que pouquíssimas obras do rock progressivo têm companhia. Hamill construiu a suíte com a colaboração dos outros membros do grupo sobre uma base poética e conceitual que tratava o farol e seu guardião como metáforas de isolamento radical, vigilância psíquica e colapso. A música não ilustra o texto. É a argumentação que o texto inaugura. As sessões iniciais estabelecem uma atmosfera de tensão estática, com Benton construindo camadas harmônicas que se acumulam sem progressão direcional clara. Um estado de suspensão tonal que na escuta funciona como pressão crescente, sem válvula de escape visível. Jackson entra não como colorista, mas como perturbador. O saxofone processado introduz timbres que contradizem a harmonia do órgão sem a substituir, criando entre as duas camadas uma tensão tímbrica que duplica a tensão harmônica já instalada. O que diferencia a suíte de experimentos contemporâneos em formato longo não é a duração, mas a disciplina da não resolução. Em Thick as a Brick, de Jethro Tull, lançado alguns meses depois, em março de 1972. A extensão formal era sustentada por uma linguagem harmônica fundamentalmente diatônica, que prometia e cumpria resoluções ao longo do percurso, fazendo com que a experiência do ouvinte fosse de satisfação acumulada. Em A Plague of Lighthouse Keepers, as resoluções que chegam são sempre parciais, sempre deslocadas em relação ao que a tensão havia instalado. O ouvinte não recebe o que a gramática tonal lhe havia prometido. E esse descumprimento de promessa é sistemático e intencional, não um defeito de execução. Há um elemento técnico na performance de Benton na suíte que raramente é descrito com precisão. Em determinadas sessões, o pedalboard sustenta uma voz de baixo, que se move cromaticamente enquanto as mãos seguram um acorde estático, criando entre as duas camadas uma tensão de semitons que não resolve, porque as duas partes pertencem a campos tonais diferentes. O efeito na escuta
é de um baixo que está tecnicamente abaixo da estrutura harmônica, ao mesmo tempo em que a contradiz. É uma prática que antecipa, sem planejamento consciente, certas explorações do minimalismo americano dos anos 80, com a diferença fundamental de que Benton chegou ali pela necessidade concreta de cobrir um instrumento ausente na formação, não por programa estético abstrato. Há um aspecto da trajetória de Van der Graaf Generator que a historiografia anglófona sistematicamente subestima. A banda era mais popular na Itália do que na própria Inglaterra. Isso não é um mito de fã. É um fato documentado pelas turnês europeias de 1970 a 1972 e pela recepção crítica italiana contemporânea. A cena do rock progressivo italiano daquele período, Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Leorme, Aria, operava com uma sensibilidade que identificava em Van der Graaf Generator uma seriedade composicional que ressoava com sua própria recusa das convenções do rock comercial. O público italiano não buscava entretenimento sofisticado. Buscava arte que custasse algo ao ouvinte. Van der Graaf Generator custava muito, e o público italiano pagava esse custo com atenção total, não com distância admirativa. No Reino Unido, a banda nunca cruzou para o mainstream da forma que Genesis ou Yes cruzariam nos anos seguintes. A Charisma manteve o contrato com lealdade invulgar para os padrões da indústria fonográfica britânica de então, mas o produto era irredutível. Não existia versão radiofônica de A Plague of Lighthouse Keepers. Qualquer tentativa de criar uma destruiria o que tornava a obra significativa. E isso numa época em que a rádio ainda determinava a existência comercial. Van der Graaf Generator se dissolveu em 1972, após uma turnê britânica. Hamill seguiu para uma carreira solo que é, em si mesma, um dos territórios mais ignorados do rock do século XX. Uma sequência de álbuns que se estende de Fool's Mate, em 1971, até Nadir's Big Chance, em 1975, explorando territórios harmônicos e líricos que o rock mainstream simplesmente não sabia que existiam. Nadir's Big Chance, em particular, é uma obra que músicos do punk britânico citariam subsequentemente como influência, o que seria, na narrativa oficial, um anacronismo impossível, já que o punk supostamente havia surgido em reação ao prog. Van der Graaf Generator, mais uma vez, não cabia na narrativa conveniente. A reformulação em 1975 trouxe God Bluff, e a banda não retornou com gesto de reintegração ao mercado. Nenhuma concessão, nenhum single pensado para a rádio. The Undercover Man, que abre o disco, estabelece nos primeiros 30 segundos que nada foi negociado durante os 3 anos de ausência. A harmonia ainda recusa resolução fácil. Benton ainda administra o pedalboard, como se a sobrevivência musical das outras vozes dependesse dele. Evans ainda está um tempo à frente de onde o ouvinte espera encontrá-lo. Still Life e World Record, ambos de 1976, com Nick Potter retornando ao baixo neste último, completam a segunda fase clássica da banda. The Quiet Zone, The Pleasure Dome, de 1977, já sem David Jackson, documenta uma versão reduzida do conjunto que preserva a integridade compositiva, mas perde a dimensão polifônica que os saxofones de Jackson acrescentavam à textura. Sem aquela voz perturbadora do modulador de anel, sem os 2 saxofones simultâneos, a música fica mais densa de outra forma, mais fechada sobre si mesma, mais introvertida. A nova dissolução ocorreria em 1978.
O legado mais subterrâneo de Van der Graaf Generator não está nos álbuns da fase clássica, nem nas reformulações. Está nas bandas que construíram o pós-punk britânico no final dos anos 70, tendo absorvido, frequentemente sem citá-la, a gramática da dissonância sustentada que Hamill havia desenvolvido. Magazine, formada em Manchester em 1977 por Howard Devoto, após sua saída dos Buzzcocks, carregava na construção harmônica do tecladista Dave Formula uma memória perceptível do que Benton havia feito com o órgão. A densidade polifônica de uma camada de teclado, cobrindo funções que outros grupos distribuiriam por 3 ou 4 instrumentistas. Joy Division, também de Manchester, também no final dos anos 70, operava com uma lógica de tensão não resolvida que encontra seu antecedente mais claro em Van der Graaf Generator do que no punk norte-americano que superficialmente a inspirou. A recusa de resolver em Ian Curtis e Bernard Sumner tem a mesma qualidade filosófica que em Hamill. A tensão não é um problema a ser solucionado, é o estado em que a música existe. Traçar essa genealogia contradiz uma narrativa conveniente, a de que o prog rock era o inimigo estético que o punk derrubou e que o pós-punk construiu o rock sobre bases mais honestas. Van der Graaf Generator não era o que o punk combatia. Era o que o punk poderia ter sido se tivesse levado o radicalismo formal até suas últimas consequências, em vez de trocá-lo por velocidade e postura de autenticidade de classe operária. Há um elemento da linguagem harmônica da banda que a análise técnica raramente nomeia com precisão, porque exige um salto conceitual que a teoria harmônica funcional de herança tonal não facilita. O tratamento da dissonância não como tensão a ser resolvida, mas como estado musical sustentável em si mesmo. A harmonia funcional europeia de tradição vienense trata a dissonância como pressão em direção à consonância. Um mecanismo de movimento, não um ponto de chegada. Van der Graaf Generator, sob a direção composicional de Hamill, tratava certas dissonâncias como destinos. A progressão chegava a um acorde de alta tensão e permanecia, não resolvia. E essa permanência criava no ouvinte uma experiência radicalmente diferente daquela que o tonalismo havia treinado ao longo de séculos de escuta ocidental. Essa posição não é derivada diretamente de Bartók, é paralela a ele. É o mesmo reconhecimento que o compositor húngaro havia feito no contexto da música de câmara e da orquestra, de que a dissonância tem vida própria como estado musical e que forçá-la a resolver é uma escolha cultural, não uma necessidade acústica. No contexto do rock de 1971, essa posição era radical. No contexto específico do rock progressivo britânico da mesma época, era quase única. A comparação direta com Yes ilumina o ponto com precisão cirúrgica. Close to the Edge, lançado em setembro de 1972, também operava com estruturas formais complexas e métricas variáveis. Mas o idioma harmônico de Anderson, Howe e Wakeman permanecia fundamentalmente diatônico, com tensões que buscavam e encontravam resolução dentro de um campo tonal reconhecível. A experiência de Close to the Edge é, em última análise, de satisfação acumulada. A música promete que vai resolver e cumpre a promessa. Pawn Hearts não promete nada, não por descuido, porque sua lógica interna opera segundo uma gramática em que a pergunta pode ser a resposta adequada e em que o desconforto do ouvinte é parte do argumento composicional, não um defeito de execução. A reformulação como trio, Hamill, Benton e Evans, sem Jackson, a partir
partir de 2005, produziu 4 álbuns que revisitam a gramática da banda com a sobriedade de músicos que não têm mais nada a provar ao mercado e podem, portanto, ir mais fundo. Present, de 2005, Trisector, de 2008, A Grounding in Numbers, de 2011 e Do Not Disturb, de 2016. A Grounding in Numbers, em particular, documenta Hamill compondo com uma economia de meios e uma densidade harmônica que apenas décadas de ofício acumulado podem produzir. Não é nostalgia, é o mesmo projeto, mais preciso. A Plague of Lighthouse Keepers ainda não foi superada como obra formal dentro do rock progressivo britânico. Não pela duração. 23 minutos não são uma conquista em si mesmos, num gênero em que suítes longas eram correntes, mas pela coerência interna de cada sessão em relação ao argumento total. Nenhuma das 10 partes existe por inércia composicional. O encerramento não resolve a tensão acumulada ao longo dos 23 minutos, a destrói. O que resta, no silêncio depois do último acorde, não é satisfação. É desconforto produtivo. A obra fez algo a você que não pode ser desfeito. Esse é o critério final. Não a complexidade técnica, que existe em abundância e está documentada. Não a ambição formal, que é indisputável. Mas a capacidade de alterar permanentemente a escuta de quem a confronta, de criar um antes e um depois irreversível na relação do ouvinte com a música. O nome ainda está grafado de forma diferente do gerador eletrostático que o inspirou. E a banda ainda soa como algo que deveria existir num futuro que o presente do rock não alcançou.